Olá, bom dia, queridos alunos. Dando seguimento às nossas atividades, hoje nós vamos falar sobre a proposta número 5 lá do livro de vocês, que vem tratar sobre a questão do suicídio entre os jovens no Brasil contemporâneo, tá? É um tema assim bastante discutido, que é de suma importância, né, para que vocês compreendam também. A gente vai fazer algumas reflexões a respeito, tá? Para que vocês possam ter maior embasamento para poder escrever a redação. No entanto, isso aqui não é suficiente, tá? É só para dar alguns esclarecimentos, as reflexões, como eu falei para vocês. Depois da explicação, vocês vão procurar mais, vão pesquisar a respeito dessa temática para que vocês possam produzir de forma coerente o texto de vocês. Bom, então a nossa proposta é sobre o suicídio entre os jovens no Brasil contemporâneo, tá? Como eu falei para vocês, é um tema bastante discutido, não é? Não posso dizer que é só um tema atual. Não, por quê? Porque o suicídio ele já acontecia, não é? Desde épocas mais antigas, sempre aconteceu. No entanto, qual é o fator preponderante aqui? É que é a questão de que ocorreu um avanço nesses suicídios, e isso se torna cada vez mais preocupante, porque principalmente nessa faixa etária aí dos jovens. Então é importante a gente refletir a respeito dessa temática, né? Procurar ver quais as causas desses suicídios, por que está aumentando, o que é que isso traz de consequência para a sociedade, entre outros fatores também. Por isso que é importante analisar esse tema. Então, olhem só, pessoal. Quais são as causas do suicídio entre os jovens no Brasil? Como eu falei, uma boa redação, um bom texto, ele trabalha esses assuntos de forma a buscar a relação entre causa e consequência. Eu sempre falo isso para vocês. Não é? Nós temos um problema, uma situação problema, e a partir disso eu devo primeiramente pensar quais as causas desse problema, quais as consequências e, por fim, quais as soluções que eu posso apresentar. Isso se faz assim, a gente constrói um bom texto, tá? Então, olhem só. A descrença gerada por uma trajetória repleta de desencontros e infelicidades ajuda a explicar o que leva uma pessoa que já está na meia-idade a cometer suicídio. Quais seriam, então, as motivações de quem ainda conhece pouco da vida? Então, há esse questionamento, né? Logo no início a gente percebe esse questionamento. Quais seriam os motivos que levam essas pessoas, principalmente os jovens, não é, a cometer o suicídio, não é? A descrença na vida, a falta de perspectiva de uma vida, não é, futura. Então são vários os motivos, né, que podem trazer aí esse pensamento de suicídio aí para esses jovens. O artigo publicado pela BBC Brasil em abril de 2017 mostrou números alarmantes sobre os suicídios da população jovem. A taxa de mortes nesses moldes cresceu 10% desde 2002 entre aqueles que têm de 15 a 29 anos. O fenômeno, ao contrário do que parece, não é recente, vem crescendo desde 1980. Então, como eu falei para vocês, não é um fenômeno que ocorre agora, sempre ocorreu, não é? Só que o que é que está acontecendo, o que é que está alarmando a população? Porque esse número de casos vem aumentando de uma forma muito rápida, entenderam? Então é isso que está preocupando as pessoas, a sociedade em geral. E o que chama mais atenção ainda é essa questão dessa faixa etária desses suicídios, que está, olha, entre aqueles que têm de 15 a 29 anos. Então é outro caso a se pensar qual a motivação para que essa faixa etária esteja cometendo esses suicídios. Ainda de acordo com a reportagem que entrevistou especialistas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro,
As principais causas geralmente estão associadas aos seguintes fatores. Então aqui a gente tem alguns fatores, né? Não é a regra, mas segundo pesquisas foram feitos para averiguar quais as motivações, não é? Quais os fatores que estão associados a esses suicídios, não é? Aqui nós temos principalmente a depressão e outras doenças relacionadas com a ansiedade. Eu até enumero a depressão como a primeira mesmo, né? Porque geralmente quem pensa em se suicidar é porque está depressivo, deprimido, né? Nesse estado de depressão. E como eu sempre falo, a depressão ela não é frescura, né? Como muitos pensam, que é frescura da pessoa, a pessoa fraca, não. A depressão ela é uma doença, né? Que vai mexer ali com o psicológico da pessoa, a pessoa ela não tem mais perspectiva de vida, nada faz sentido para ela, então ela não se vê ali com uma utilidade, né, para estar viva, e aí acaba cometendo suicídio. O uso abusivo de álcool e outras drogas também é um fator. A pessoa que se embriaga muito, que consome muito álcool, questão de drogas também pode cometer suicídio. O bullying também, isso aqui é muito importante. Esse bullying, por mais que pareça inofensivo, ele não é. A gente tem vários exemplos, temos filmes também. Tem um filme muito interessante que trata disso, dessa questão do bullying associado com o suicídio, que é chamado de Um Grito de Socorro. Tá? Ele trata disso, de um rapaz que sofria bullying e aí ele acabou se suicidando. Então é um fator também preponderante aí. Violência sexual também, porque causa traumas, né, na pessoa, na vítima. E a violência doméstica. Ocorre também casos, né, de mulheres que sofrem de violência doméstica e aí não veem como chances de denunciar ou se sentem depressivas e aí acabam cometendo também o suicídio. Então esses aqui são alguns fatores que podem influenciar aí nesse suicídio. E aí é importante também a gente analisar, né, quais são os sintomas de uma pessoa que está com uma tendência suicida, né? Porque às vezes a família, a própria família, os amigos não prestam atenção e aí acaba passando despercebido e quando vão notar a pessoa já cometeu o ato, né? Então é importante a gente saber identificar, até mesmo por conta, né, dos nossos familiares, quando uma pessoa está com essas tendências, quando ela está pensando nessas coisas, né? E aí para a gente dar o apoio necessário. Semelhantes com os sintomas da depressão, com a agravante que muitos adolescentes com tendências suicidas distribuem seus pertences, fazem desenhos ou escrevem sobre o extermínio e o ato de extinguir-se. Quando a gente percebe que uma pessoa está com tendência suicida, né? A gente percebe que ela não vê perspectiva de vida, ela não tem apego, nenhum apego às coisas materiais dela, né? Então ela começa a distribuir, faz desenhos, principalmente assim crianças, né? Quando elas estão tristes, elas tendem a demonstrar essa tristeza através de desenhos. Então é muito importante saber identificar isso, não é? Não levar apenas como uma brincadeira ou como algo que não tem importância. Através de um desenho, de palavras, as pessoas podem ali estar dando pistas do que elas querem fazer, né? Desse ato suicida. Então é importante saber identificar. Os progenitores têm de estar atentos, prevenidos e acautelados, sobretudo se o jovem tem conduta autodestrutiva. Fica dizendo que não vale nada ou que é um peso para os outros e que preferia estar morto. Isso é muito importante também, né? Como eu falei, os pais muitas vezes não dão importância quando o filho começa a falar que a vida dele não tem sentido, que ele preferia estar morto, que ele não vale nada. Então, essas são tendências, são pistas que são dadas de uma pessoa que está deprimida, que está ali com uma tendência suicida.
tá? Então, é muito importante aí a pessoa estar atenta, principalmente os pais. Estudos e pesquisas já demonstraram que evidências irrefutáveis de muitos dos jovens que se suicidaram deixaram inúmeras pistas. Já haviam mencionado a uma ou mais pessoas que eles ou os outros estariam melhor se estivessem mortos. É um tipo de comentário que não deve ser ignorado. Um adolescente que faz esse tipo de comentário precisa saber que é muito querido pela família e ouvir constantemente que é uma pessoa muito importante para todos. Essas pessoas que têm essas tendências, elas se sentem inseguras, não é, com a vida delas. Então é muito importante essa questão do apoio, como eu falei anteriormente, principalmente da família. Quando a gente percebe, é bom, por exemplo, até com amigos, né? A gente dá aquele conselho, uma palavra amiga. Às vezes aquilo ali pode mudar totalmente a vida de uma pessoa. Eu conheço casos, né, de pessoas que estavam assim tristes, deprimidas, com essas tendências suicidas e após receberem uma palavra, um conselho, mudaram totalmente seu pensamento, refletiram, viram a importância da vida, né? A questão religiosa também, ela é muito importante aqui, não é? Porque a pessoa que está deprimida, ela não vê ali mais Deus, não é? Como o centro de tudo, como um apoio. Ela já perdeu ali toda a confiança, toda a esperança. Então, uma palavra dessa amiga religiosa, levar a palavra de Deus, também pode ajudar muito uma pessoa. Você pode estar livrando uma pessoa de se suicidar. E aqui, pessoal, eu peguei uma matéria da revista Veja que tem como título: Suicídio é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 24 anos, diz OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Então, como vocês podem perceber, isso aqui já é um caso, né, de saúde pública, né? Porque avançou muito, já está como a segunda causa, segundo aí a revista Veja. Então, realmente é muito preocupante, é um caso aí a se pensar, não é, para tentar intervir de alguma forma. Uma pessoa comete suicídio a cada 4 segundos no mundo. É o que diz um novo relatório da Organização Mundial da Saúde. Isso corresponde a 800 mil mortes por ano. Os dados são referentes a 2016 e o número é superior aos óbitos por malária, câncer de mama, guerra ou homicídio e significa um sério problema de saúde pública global, segundo a organização. Foi o que eu falei para vocês anteriormente, não é? A segunda aí maior causa a cada 4 segundos no mundo, não é? Uma pessoa aí se suicida. No Brasil foram registrados 13.467 casos de suicídios em 2016, segundo a OMS. A grande maioria, 10.203, entre homens. A tendência se repete em nível mundial. A taxa de homens que tiram a própria vida é quase o dobro das mulheres. 13,7 por 100 mil entre eles e 7,5% por 100 mil entre elas. Os únicos países nos quais a taxa de suicídio entre mulheres é maior que a dos homens são Bangladesh, China, Lesoto, Marrocos e Mianmar. Então, olha só, outro caso curioso aqui, né? De se investigar. Por que essa taxa de suicídios aí é maior entre os homens e não entre as mulheres? O que está levando esses homens a se suicidarem? Então é outro caso a se pensar aí, né? Analisar as causas, consequências disso na sociedade. Preocupante. E como diminuir esse problema? A terapia cognitivo-comportamental tende a ser bastante proveitosa para quem sofre com a depressão e por isso pensa em se suicidar. No entanto, as soluções para o problema, que é a quarta maior causa de morte entre os jovens, não se encerram dentro da clínica. Falar sobre o tema ainda é visto como tabu por vários setores da sociedade brasileira.
é um dos caminhos. Essa prática, porém, requer bastante cuidado, afinal, não é raro nos depararmos com séries, filmes e livros que conferem certo glamour ao ato suicida, em vez de tratá-lo com a seriedade necessária. Então, a terapia, ela é aí um fator, né, que pode ser proveitoso, né, para amenizar essa questão da depressão, né, dessas pessoas que pensam em se suicidar. Então, é um meio aí que pode ajudar bastante, tá? Terapia. E essa questão também, falar sobre o tema, né? Porque muitas pessoas acham que escondendo, que ficando calado vai resolver. Não vai. É importante discutir sobre essa temática para que assim se possa buscar as soluções, né? Buscar as causas disso estar acontecendo e tentar intervir para melhorar isso, para acabar na verdade, né? Bom, pessoal, então, diante disso, eu acho que deu para refletir um pouquinho sobre a temática, né? Claro que vocês não vão só se apoiar nisso aqui que eu falei. Vocês vão pesquisar mais a respeito deste tema. Vocês vão fazer leituras apenas, tá? Eu não vou passar a proposta ainda de redação para vocês fazerem. Mas o que é que eu quero de vocês? Eu quero que vocês pesquisem, tá? Pode ser em livros, na internet, mesmo tem várias matérias falando sobre esse assunto. Leiam bastante, tá? E na próxima aula eu passo a proposta de redação para vocês fazerem, tá bom? Obrigada pela atenção e até a próxima.